Papo de Pintura, com Bernardo Magina e PV Dias. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pintura. Aqui, Bernardo Magina. Aqui é PV Dias. E hoje nós vamos receber a Marina Bortoluzzi. E é interessante, galera, que ela vai se apresentar como todos os nossos convidados, mas esse é o primeiro episódio que a gente recebe alguém da curadoria. É uma coisa que a gente quer botar em prática aqui no Papo. Até então, a gente só recebeu artistas. Mas a gente quer, na verdade, todos os agentes da arte possíveis aqui conversando com a gente. Então, é uma honra receber você, Marina, como a primeira curadora aqui presente com a gente. Então, por favor, seja presente para a galera. Oi, pessoal. Obrigada por me receberem hoje. Obrigada pelo convite, Bernardo. Estou feliz aqui de participar do papo e vamos nessa. Eu me apresento? Sim, por favor. Tá, bom, eu sou curadora de arte, sou pesquisadora contemporânea, sou formada em publicidade, passei ali, a minha trajetória passou um pouco também por pesquisa de tendências, trabalhei muitos anos com planejamento e pesquisa de tendências, e eu estou há 11 anos no mercado das artes como curadora, tenho uma empresa também que se chama Instagrafite, é uma empresa focada em projetos de arte, a gente fala projetos disruptivos de arte, porque a gente gosta de fazer coisas diferentes. É uma empresa que entrega curadoria e produção, e também é uma mídia. A gente começou no Instagram em 2011, e viramos uma mídia conhecida uma plataforma conhecida dentro do mercado da arte urbana, não só no Brasil como no mundo, né? Eu, além do Instagrafite, hoje tenho também o UOL, que é um projeto que eu tenho um xodó, assim, um carinho, que é um projeto focado para as mulheres artistas, mulheres das artes, de uma maneira geral, não só artistas. Ele está indo para o 3º ano, a gente pode falar mais para frente sobre ele, assim, está virando quase uma segunda empresa, assim, dentro da minha vida. E também sou agente de uma artista chamada Crioula, é uma artista de BH, mais conhecida no Brasil todo. O nosso agenciamento é só com a Crioula, eu gosto de refrisar isso, assim, eu tenho um carinho muito forte por ela, e essa relação, ela é mais potente, digamos assim, de eu só ser agente dela, assim, nesse momento. E é isso, estou aqui para responder as perguntas, as curiosidades de vocês, e para a gente trocar ideias. Só antes de o Bernardo fazer, que eu sei que o Bernardo está doido para perguntar, né? Para a gente dar prosseguimento, só fazer uma errata, porque a gente já fez no começo do programa, né? A gente tinha uma parceria com a Bárbara também, que apresentava aqui. A Bárbara também estava na curadora, tipo, enquanto curadora também, enfim, daí eu acho importante, eu acho que talvez a gente não falou no começo, né? Que a gente já tinha realizado, né, alguns programas assim com uma pessoa da curadoria também, mas talvez nessa nova fase, que é uma fase de entrevista, tipo, não é uma entrevista, mas esses novos bate-papos assim, contínuos, né? A gente ainda não tinha feito com outros agentes, não artistas. Então, enfim, só para fazer essa errata aí que enfim, pode, enfim, né, que Não, com nessa nova fase certeza. a gente quer continuar agora conversando com diversos agentes, assim, sabe, Com de certeza. É curadoria, porque, artistas. PV, eu acho que aqui naquele momento inicial do programa, aproveitando a sua errata ou o asterisco, a gente, como você falou, a gente ainda não considerava convidados, né? A Bárbara, quando a gente chamou ela se propôs a ser a redatora do programa, depois ela apresentou junto com a gente, e depois, por questões profissionais, ela não pôde continuar tocando. E aí, só depois que a gente Verdade. passou a receber os convidados. Por isso que eu falei que a Marina é a primeira, Então, mas realmente, assim, a Bárbara, inclusive, a gente já falou que as portas do programa estão abertas quando ela puder voltar para estar aqui com a gente, apresentando também, né? Que foi bem legal dividir com total. ela aqui, né, nos primeiros. Mas, e Marina, já puxando assim gancho da sua apresentação, tem alguns ganchos, né? Mas eu vou falar do primeiro, um de cada vez. Puxando um gancho da sua apresentação, você tem algo em comum comigo e com o PV na sua apresentação, né? Nós três viemos da publicidade. A gente até já comentou isso aqui num papo de pintura anterior, mas sem a sua presença. Agora vou começar querendo te ouvir nesse assunto. Como você acha que esse universo da publicidade, de algum modo, conversa com o que você faz hoje em dia? O que é divergente total? O que converge? O que você acha que você aproveita? O que você acha que sai? Enfim. Legal. Olha, essa é uma pergunta curiosa, ninguém nunca tinha me feito, então achei legal já.
Bom, do ponto de vista dos artistas, eu acho que a gente vê muito designer, ilustrador ou ilustradora, enfim, caindo nas artes visuais, assim, né, nas artes plásticas. Então, eu vejo que, inclusive, até a gente aqui, enquanto curador e produtor de arte pública, gosta de trazer também os designers ou ilustradores que estão ali com aquela vontadezinha de ir para as ruas, né, de pintar. E a gente, como uma forma de também trazer pessoas diferentes, assim, dentro dos nossos projetos, eu acho bem legal, assim, esse incentivo, né? Inclusive, estou fazendo alguns trabalhos de artistas que estão super gratas, assim, que é o seu primeiro mural na rua e tal. Então, eu acho isso muito legal, né? Eu acho que tem essa veia artística, criativa, né? Curiosa, que eu acho que o publicitário tem e acaba enveredando, né, para as artes visuais. Do meu lado, eu fui planejamento por muitos anos, gosto ainda de fazer consultoria para marcas, assim, gosto de fazer esse lado, e também a pesquisa de tendências, eu acho que fizeram a minha base para eu ser curadora hoje, sabe? Eu acho que os recursos e as ferramentas que eu sempre usei como pesquisa me auxiliam hoje na minha pesquisa artística, né? Na minha pesquisa de curadora. Então, para mim, faz sentido a minha narrativa, assim, eu era redatora, virei planejamento, virei pesquisadora de tendências e de comportamento, fazia muitas entrevistas com consumidores. Então, hoje, né, acabei de estou fazendo um projeto que a gente está homenageando motoristas, por exemplo, de uma marca, e eu fiz essa parte da entrevista com os motoristas, né? E eu fiz essa relação, esse diálogo entre as artistas e as motoristas que estão sendo homenageadas nas pinturas. E aí, para mim, foi super gostoso, porque eu já sou acostumada com pesquisa com pessoas, né? Com consumidor e tal. Então, eu acho que tem esse lado, assim, essa veia criativa, né? E também, quando a gente faz projetos com artistas que já foram publicitários, facilita muito mais quando são projetos comerciais. Porque o artista já está acostumado com o ritmo que era da agência, quase um tapa, assim, ao universo, do tipo, agora eu estou do outro lado, sabe? Eu entendo como é que é, né? Eu entendo como é que são as marcas. Então, assim, às vezes facilita também no processo de projetos comerciais. Nossa, eu imagino total, assim, a gente tá vendo, né, quanto tem gente da comunicação indo para a arte, assim, interessante. Tem vários amigos e amigas que estão fazendo estão não migrando, né, mas conciliando uma coisa com a outra, e às vezes migrando também. E é interessante do teu ponto, porque geralmente a gente vê, o que eu vejo, né, muitas pessoas migrando. Eu conheço outra pessoa que é curador também, e também veio da comunicação, né? Acho que o Ulisses Carrilho, do Parque Lage, também é curador e veio É do Sul também, eu sou de e é do Florianópolis, o Sul. Ulisses é de Porto Alegre. E é de comunicação, se eu não me engano, também a formação dele. Também. É, Ele fez faculdade com amigas minhas, então, assim. que legal, então é isso. Ó, o E Ulisses geralmente, já pois é, falou eu que já vejo muito trabalhou artista. contigo na publicidade ainda, hein? Verdade essa? O Ulisses falou que já trabalhou contigo lá atrás em São Paulo, não foi? Comigo ou com o PV? Não, com você. Comigo. Não, com a Marina. Como você, ótimo, com a Marina. Olha, gente, a minha memória tá meio falha, mas assim, o Ulisses é bem o melhor amigo de uma amigona minha, né, que é a Luli, e ele tem muitos amigos, a gente tem muitos amigos em comum, a gente se acompanha, né, eu gosto muito do trabalho dele, enfim, no Parque Lage, eu acho excepcional. E eu acho que fica até aqui o convite, Ulisses, aqui no podcast, né? Que eu até gostaria de fazer mais trabalhos com ele agora nessa nossa formatação desse chip agora, meu e dele, né? Ele curador e eu curadora, assim. Eu acho que a gente se viu em outros carnavais aí, mas eu gostaria nesse momento da nossa vida de se encontrar. Quem sabe aí esse ano a gente não combina alguma coisa. Poxa, pô, massa essa realizando conexões, outras conexões em outros momentos, né? E pois é, não, eu ia falar um pouco disso também, né? Que é interessante ver pessoas não só enveredando para a produção, mas para outros, sabe, para as outras dinâmicas dentro da arte, da curadoria, etc. Porque eu acho que tem coisas ali que se batem, né? Tem, enfim, algumas coisas que vão se engatando, né, uma coisa com a outra.
E uma das coisas que eu acho interessante ver nisso é que, por exemplo, nos dois projetos, tanto no WoW quanto no Instagram Fit, tem essa coisa que é a conciliação da produção artística com marcas, com a possibilidade de criação a partir de uma ideia comercial também, que possibilita que artistas possam viver, possam outros trabalhadores da arte possam, enfim, se sustentar, né, e etc. Isso é interessante também, assim, sabe? Pensando sobre isso. Exatamente. O que a gente fala no UOL, né? É uma plataforma de ensino e também financiamento, que financiamento não é só o edital lá dos projetos de instituição, né? Financiamento também é pagar suas contas, né? E aí, com certeza, a gente, como tem esse histórico, tanto eu quanto o Marcelo, que é meu sócio, a gente acaba tendo uma facilidade também de conectar com pessoas que estão dentro das agências, que já trabalharam com a gente no passado, em outros chips, em outras fases. Então, a gente acaba, sem querer, chamando a atenção, né, dos publicitários, das marcas, enfim, pessoas que a gente conhecia numa agência, estão agora marketing de uma marca, né, então isso facilita, né, o processo, assim. Mas também, PV, o lado contrário, que é, sim, esses artistas já estão acostumados, mas a gente também faz o lado contrário, que é reeducar as agências. Porque as agências, quando contratam, às vezes, um artista, também colocam ele numa caixinha de antigo designer, ou antigo ilustrador, né? Ou diretor de arte, enfim. E a gente fala, peraí, não é por aí, né? Então, assim, a gente também faz o trabalho ao contrário, que é defender o artista nessa nova fase, né? E reeducar a agência com os processos, porque assim, uma coisa é prazo, deadline, entrega, enfim, ter que aprovar um layout, né, um esboço antes, ok, mas o artista, né, assim, ele tem o seu processo criativo, ele tem o seu estilo, né, então ele não é um designer, né, então também esse é o trabalho que eu faço também com as agências, né, que às vezes é muito chato, porque eu fico no meio do fogo cruzado, entre todos os lados, querendo agradar todo mundo, mas a gente sempre fala que o nosso maior lado é o lado do artista, né? Então, é a defesa ao artista, né? Então, é falar que, beleza, tem refação, mas para lá, tem uma quantidade, né? Tem refação até um limite, o artista usa essa paleta, se eu convidei esse artista porque ele tem a ver com esse estilo desse projeto. Então, eu acho que tem os dois lados, assim, né? Tem a facilidade e também a reeducação, digamos assim, do mercado para contratar artistas, né? E Marina, não, Pode Bernardo. falar, vai lá, Pedro, vai lá, Não, pô, é muito interessante, sim, que... Não, é justamente isso, né, fazer quase uma conciliar as coisas, que muitas vezes parecem inconciliáveis, assim, sabe, e muito pelo contrário, não é. É possível trabalhar junto, enfim, nas suas diversas formas, assim, e talvez seja uma diferença entre, sei lá, o trabalho que tu faz e de alguns outros grupos que ou podem entender muito para essa ou bloquear muito essa ideia de conciliar as coisas, ou etc., ou negar muitas possibilidades, enfim. É saber dizer sim, saber dizer não também, né, às vezes, isso é muito importante. Imagino que deve ser bom para ambos os lados, assim. E eu queria saber uma coisa, já que, enfim, tem tu trabalhas com coisas que têm uma dinâmica da rede social hoje em dia, né? Eu queria saber se o que eu vejo muitos amigos falando, reclamando, etc., é justamente por trabalhos hoje de arte que pessoas, por exemplo, o cliente chega, uma empresa quer um ilustrador porque ele tem muitos seguidores, e não por conta do traço, ou quer que ele seja tipo um influencer da arte, não justamente que é um trabalho dele, assim, sabe? Enfim, eu já conheci vários amigos que passaram por isso também, sei lá, às vezes uma marca vem falar com a gente também que tem um trabalho de ilustração, um trabalho de desenho, e geralmente rola um pouco disso. Assim, não, mas faz o trabalho, mas eu quero 7 stories, 2 posts, isso aqui. Eu falo, pô, então tu não quer o desenho, tu quer a arte, tu quer que eu faça um conteúdo ali em cima disso. Eu queria saber se isso é isso daí é uma coisa que dificulta um pouco o processo também hoje em dia para dentro, por exemplo, né, tanto nossas práticas, tipo, quanto agente de um artista, né, quanto, enfim, dentro de uma lógica de uma pessoa que tem uma página e tem uma empresa, né, que difunde, né, conteúdos acerca de grafite, etc., e arte no geral.
Eu acho que não, bem ótimo ponto, assim, eu acho que não é só as marcas exigem isso, como a pressão da própria internet, assim, da própria rede social, né, eu acho que o artista, inclusive, vive tendo meme, assim, de artista colocando, eu não sou um produtor de conteúdo, eu não sou influencer, eu sou artista, né, isso toda semana tem algum artista postando isso, que deve estar pressionado com alguma cobrança, né, então, é bem comum, né, essa pressão, assim, eu acho que não é só o artista que sente isso, eu acho que todo profissional hoje, né, por exemplo, a minha psicóloga eu achei no Instagram, e ela também está ali postando, ali, mostrando conteúdo para ser, né, para ser vista, então, assim, eu não acho que é só o artista que sofre essa pressão, eu acho que todo profissional hoje virou um produtor de conteúdo, é uma droga, né, porque a gente fica condicionado à existência através da existência virtual, né, o metaverso. Eu, como dona de um Instagram, nossa, já tive várias crises. Na pandemia, para mim, assim, eu queria jogar o Instagram Feed pela janela, entendeu? Para mim, para o Marcelo, a maior sombra da minha pandemia foi o Instagram Feed, assim, porque eu já atingi 1,2 milhões de seguidores, aí caiu, tá 930, e essa queda, para mim, foi péssima, sabe? Assim, a gente entra numas viagens, assim, que fala, gente, por que eu estou sofrendo por número, sabe? Mas é uma pressão do, sempre foi o projeto com 1 milhão de seguidores, agora tem 930, sabe? Aí o cliente novo que aparece fala, nossa, vocês têm quase 1 milhão de seguidores. Daí, isso, quase. Agora a gente virou quase. Antes era mais de 1 milhão de seguidores, agora é quase 1 milhão de seguidores. É ridículo, entendeu? Eu detesto isso. E até eu, como curadora, assim, eu fico olhando meu Instagram, tá super as moscas, assim, eu só posto no Stories, eu não posto no feed. Porque é isso, é cansativo. A partir do momento que tu posta, tem que ficar continuando, né? Então tem que ter uma equipe, porque a gente faz outras coisas. Então é chato pra caramba para qualquer pessoa, eu acho, né? Com relação aos artistas, eu, como curadora, tento evitar esse gatilho de convidar pessoas por causa do número de seguidores, né? Então, assim, a gente já está com um nome de mercado, pelo menos para as marcas, né? Eu queria estar com esse meu nome também reconhecido nas instituições. É meu trabalho. Hoje, minha meta pessoal, meu sonho é sair de uma curadora que faz projetos assim, só na rua, para projetos também dentro das instituições, né? Então, mais para as marcas, a gente já tem um nome, já tem um selo, né? Um endosso, como a gente chama. Então, eu coloco lá, selo Instagrafite. As últimas curadorias eu fiz assim, Instagrafite indica esse, sabe? Eu faço a curadoria e coloco por ordem de preferência. E não estão, graças a Deus, mais olhando para os números de seguidores. Tanto que é um projeto que eu estou fazendo agora, eu estava até olhando hoje, assim, me pediram um Instagram de cada artista, uma tem 2.000, a outra tem 3.000, sabe? A outra tem 1.000. Então, assim, não são influenciadoras digitais, são artistas, né? Então, o meu papel é tentar fazer com que as marcas não se, né, os projetos não se moldem a isso. Agora, claro, não vou negar que existem marcas e projetos e pessoas que tentam escolher pelo número, né? Isso é um diferencial para a artista que tem. E a Crioula, ela tem muitos seguidores, então ela como tem uma presença muito forte, por ser uma mulher negra muito, assim, não só fisicamente, mas de estilo, de personalidade, de conceito, enfim, ela tem uma presença muito forte. Ela é convidada muitas vezes como influenciadora também, né? E ela está numa fase que ela não quer mais só ser uma influenciadora, ela quer ser uma artista contemporânea, né? Então a gente está nesse processo com ela de negar trabalhos que chegam assim, que chegam muitos, né? O que mais chega para ela são projetos assim, do tipo um post, um reels, um stories, não sei o quê, que nem o PV falou, e para Instituto Moreira Salles, né, para exposição na Avenida Paulista, né? Então a gente está nesse movimento e é difícil porque a gente sabe que o artista é uma pessoa autônoma. Quando chega um trabalho é um dinheiro garantido, digamos assim, né? É difícil negar, né? Então mas a gente está sendo mais crítico com relação a isso, assim, essas escolhas, porque as escolhas fazem com que a tua trajetória se molde ali, né? Então, eu quero pegar esse gancho aí, que é o gancho também do seu sonho. Eu parei quando você estava falando do seu sonho. Porque eu acho que o seu sonho é uma coisa assim que, me vendo aqui do outro lado do balcão como artista, eu acho que eu passo um pouco pelo que você falou. Por quê? E aí eu vou desdobrar essa fala aqui para trazer você de volta, né? Queremos te ouvir. Eu
pelo que eu vejo e vivencio, né? Inclusive conheci você através da prática da arte urbana, os últimos 5 anos 6 anos, na verdade, da minha vida, isso deu uma diminuída agora esse ano, ou no ano passado, na verdade, foram dedicados à arte urbana via Estúdio Traveleiro. O Estúdio Traveleiro, ele construiu foi possível construir ali uma conexão com marcas e com alguns compradores. Engraçado, eu chamava de cliente mesmo, né? Quando a gente fala no campo da arte contemporânea, é colecionador. O cara pode não ter nada na coleção dele, mas é colecionador. Quando a gente está falando, né, de fazer um painel, geralmente a gente trata como cliente. E essa sutileza, eu acho que passa muito por isso que você estava falando, né, da ideia de como você unificar isso, né, como você ser visto como artista e ponto. Né? Talvez isso que você falou que a crioula passe, que você passa como curadora, eu me vejo um pouco nessa fase também, assim, de tipo, dar um salto, né, de ser o artista muralista ou o artista urbano, o termo que a gente quiser usar, e não ser um artista só, né? Assim, isso é um pouco estranho, isso é um pouco esquizofrênico. Acho que eu já tive um pouco dessa crise de identidade, de ficar pensando assim, pô, mas por um lado tem uma abertura, por outro lado nem tanto. O primeiro, e acho que o único trabalho institucional que a Traveleiro fez foi uma pintura, a convite até do Ulisses, que a gente já mencionou aqui, dentro da biblioteca do Parque Lage. Foi o único trabalho institucional que a gente fez em quase 6 anos de existência, assim. E a maioria eram marcas, né? Não vou ficar fazendo jabá para elas aqui, mas marcas de supermercado, de roupa, né, multinacional, não sei o quê, esse tipo de coisa. Então, assim, exatamente o drama que você falou. Pô, é legal financeiramente receber essas propostas, mas chega um momento que você fala, pô, mas eu quero também que esse trabalho circule como um trabalho de arte contemporânea também, né? E aí eu acho que a grande questão, que na verdade é a pergunta que eu vou te devolver, é por que você acha que até hoje a arte de rua fica um pouco com esse estigma de estar à parte da arte contemporânea, a não ser a partir do momento em que vem uma galeria e abraça o artista e coloca ali o rótulo dele de arte contemporânea. Por que será que a gente olha hoje para o artista que está na rua e não vê ele como um artista contemporâneo se a coisa já é tão mais fluida? Sabe? Porque uma coisa é você pegar isso, sei lá, no grafista da década de 70, aquele cara não estava nem aí para a galeria, não estava nem aí para o circuito, estava nem aí para o nome dele como artista. Se possível, ele não queria nem ser reconhecido como artista, né? Tem aquela coisa de ser uma coisa mais marginal mesmo. Hoje em dia, eu acho que todo mundo acaba querendo, de algum modo, ser visto como artista. E aí fica esses blocos, né? Aqui é a instituição, aqui é o trabalho comercial, né? E aí uma coisa, só para complementar e te devolver a bola, uma coisa também que tem rolado muito agora também são artistas que, beleza, o cara pode ter vindo do grafite. A gente mesmo aqui entrevistou aqui com a Carvalho, né? Ela falou, ela começou com a galera do grafite, aí ela, beleza, né, despontou na galeria e agora ela foi chamada para pintar uma baita em pena em São Paulo, que ela executou recentemente. Então, assim, tipo, é muito estranho isso, né? Eu queria que eu te ouvisse falar mais sobre esse ponto especificamente. É bem complexo. É o mercado da arte, né? Eu acho que tem que ter o aval, tem que ter os contatos, né? Eu fui na Arte Sampa, que é uma feira nova do pessoal da Arte Rio aqui, que veio para São Paulo, né? Foi na Oca, fui nesse final de semana. E eu fui com uma amiga que não é das artes e ela foi junto comigo com o olhar dela de não pessoa das artes, né? O que é bom, assim, a gente trocasse. E aí tava uma artista lá toda, tinha muita gente elogiando, e a minha amiga falou assim, gente, o que as pessoas estão vendo nessa obra, sabe? Enfim. E eu falei assim, não é a questão assim, né? Daí eu falei, não é a questão da estética, não tem nada a ver com isso, né? Tem todo um contexto social, etc, etc. Mas eu falei, tem uma questão de contatos, a pessoa está ali dentro da feira, ela conseguiu estar junto com uma galeria, a galeria aprovou essa arte, né? Aprovou essa artista para estar junto ali do rol de seus artistas. Então, tem uma questão que eu vejo assim, que é da transição, que é normal quando tu é um profissional contratado e quer virar freelancer, por exemplo, né? Ou quando a gente estava falando das pessoas que são publicitárias e querem virar artistas, ou de um artista que é urbano e quer virar artista contemporâneo, né? Eu acho que essa transição
acontece nas nossas vidas, a gente vai se transformando, vai evoluindo, vai querendo outras coisas, e aí essa transição acontece da forma como sempre acontece, que é eu vou aceitando o que eu consigo aqui, enchendo o meu bolso de dinheiro para fazer a transição, e aos poucos eu vou conquistando esse outro lado, né? Então, essa transição do nosso lado, eu acho que é assim que acontece, é assim que está acontecendo comigo, né? Eu vou continuar aqui com o Instagram Grafite, porque é onde vem o meu trabalho, o meu ganha-pão, e é onde eu também sinto prazer em algumas coisas, né? Mas eu vou construindo esse outro lado, vou fazendo curadoria em exposições, em galerias, e vou conquistando o meu nome no mercado. Agora, essa virada de chave, ela é assim, ela não tem uma fórmula, né? Eu acho que é isso, é ser descoberto por alguém, é criar uma rede de relacionamento, é fazer conexão. Infelizmente, ainda é quem conhece quem, né? Então, eu vejo assim com a crioula, né? Eu acho que é muito interessante, assim, ou com outras artistas, assim, quando algum curador de arte mais alinhado comigo, assim, né, algum curador de arte pública convida o artista é uma coisa, mas quando uma galeria, né, um Instituto Moreira Salles convida, e daí então ela é uma artista, né, ou quando o MASP faz uma curadoria, enfim, envolve alguns artistas urbanos, mas daí é o aval do MASP. Tem um outro peso, né, quando tem uma instituição dessas, um museu desses, assim, dando esse aval, né, fazendo essa curadoria, assim. E os artistas, eles sentem isso, né, então é bem louco, assim, eu como curadora que os artistas valorizam muito o meu trabalho, ficam muito honrados, né, quando a gente faz projetos na rua, principalmente eu sou muito chamada, né, para dar a minha consultoria, passar a minha experiência e tal, mas é diferente quando um curador conhecido, que eu não vou citar nomes aqui também para não ficar chato, quando um curador X convida, é diferente, entendeu? E eu quero ser essa curadora X no futuro, sabe? Assim, eu quero poder também estar nesse lugar, assim, né? O que eu sinto hoje é que os artistas já me escutam com relação às mentorias que eu pratico, né? Então, a gente faz muita troca nos projetos que eu convido, eu palpito bastante com relação às obras, ao projeto, enfim, isso é uma troca muito rica e hoje eu sou muito escutada, assim, né? Mas eu sinto que falta esse aval e esse aval só acontece com a história, não tem muito, a gente não tem como calcular tanto, assim, né? Eu acho assim, você vai ganhar o selo da Galeria X, assim. É uma conquista dentro do mercado. Sim, Não sei se eu te total. respondi, não sei se eu te respondi. Não, não, e é tipo uma coisa que e a gente conversa, eu, Bernardo, de vez em quando sobre isso também, etc. Tem a de falar assim, eu lembro que teve uma época que eu tava fazendo quadrinho, eu gosto de quadrinho, eu amo quadrinho. Só que eu fiquei nessa, se eu ficar fazendo quadrinho, se meu trabalho for alavancado, eu vou ser o cara que faz quadrinho, o que não vai ter uma barreira ali no meio entre arte contemporânea e quadrinho. Você não quer, quadrinho pode ser arte contemporânea, assim como o grafite, né? Pode ser arte contemporânea, então é muito meio do meio, sabe? Das pessoas ali. Tipo, às vezes uma pessoa sei lá, um puta quadrinista, uma quadrinista incrível, e, tipo assim, então, ali no meio da circuito da arte contemporânea, a pessoa é reconhecida, mas, sei lá, no meio das editoras, a pessoa ali tem o prêmio Jabuti, é boladona, sei lá o que, vendeu pra caralho. É uma questão, assim, tipo, eu acho que é muito disso, para onde tu quer levar o teu trabalho, entendendo que as regras do jogo são estas, tipo, são sendo postas, né? Tipo, infelizmente, ainda não é uma coisa que pra gente eu poderia continuar fazendo, eu gosto, faço ainda pra mim, só que eu falei, vou tentar criar estratégias para então, pô, se eu tenho o mesmo prazer fazendo quadrinho pintando, eu vou primeiro estabelecer minha pintura enquanto pintura e daqui a pouco eu volto, já jogo os quadrinhos ali de novo quando já tiver um pouco mais estabelecido dentro da minha pesquisa, né? Sim. Tiver com uma rede de contato estabelecida, porque isso é meio é isso, tipo assim, a gente já tem um objetivo, né? Tipo assim, a gente só vai desenvolvendo essas metas, essas coisas para chegar nesse objetivo. Assim. Não, é super o oposto ao que a gente aprende de autoconhecimento, né? Que a gente fala não jogar no outro o seu reconhecimento, né? Eu preciso me enxergar, eu preciso me achar bonita ou interessante, né? Eu não tenho que jogar a aprovação no outro. É totalmente contrário, que a arte diz o seguinte: só é reconhecido quando alguém te reconhecer,
Não é tu que vai dizer, né, que é um artista. Tu não pode dizer, eu sou um artista famoso, ou interessante, ou eu estou apto a estar na galeria. É a galeria que tem que dizer, né? É o mercado que tem que dizer. Eu lembrei do exemplo muito recente do Mia, que é um pichador aqui de São Paulo, que está agora num momento muito bom, onde ele pichou o pátio do colégio aqui em São Paulo com um olhar por nós. Ele acabou de fazer um vídeo sobre isso, faz algumas semanas, ele postou no Instagram dele, vocês podem conferir, que na SP Art, ele foi na SP Art e um outro artista tinha tirado uma foto do Olhar por Nós, emoldurado e colocado na SP Art. Aí, exatamente o que a gente está falando aqui, né? Aí ele chegou lá e falou, puta que pariu, né? Eu fui enquadrado, eu sou pichador, eu não sou considerado artista, e alguém está ganhando meu dinheiro em cima do meu trabalho. Tirou a foto da minha pichação, ficou legal por isso, né? E aí, enfim, entra muitas questões, o que é arte, o que não é, a foto, é o trabalho, é a pichação, enfim. Mas ele pichou a palavra negro por cima dessa foto, na SP Art, foi lá também, enfim, teve polícia e tudo mais, e aí o vídeo está mostrando tudo isso, e ele hoje estava na Arte Sampa, na Sétima, que é uma galeria também de arte urbana, também legal, as galerias de arte urbana entrando aí nas feiras de arte, né? Com o trabalho dele, né? Então ele fez todo um videocase, digamos assim, falando aqui no Publicitarês, né? Fez todo um vídeo, conceito, contando esse processo, e que legal que ele chegou na galeria e na feira de arte, né? Então, esse é um resumo do que a gente está falando, né? Ele, por ele, não pode dizer que pichação é arte, mas se algum artista contemporâneo ou uma galeria reconhece isso como arte, daí vira arte, né? Então, e a Sétima é uma galeria de artistas, né? Quando eu estive lá, troquei uma ideia com o Enivo, então, assim, acho que o próprio Enivo passa, né, a carreira dele tentando isso, juntar, porque quando eu te fiz essa pergunta, na verdade, não é qual é a solução, é mais a gente realmente trazer me faltou a palavra, trazer esse tipo de situação, realmente, né, para que a gente possa conversar em cima, né, um papo, porque realmente, assim, tem as barreiras, tem as questões que você colocou, mas tem casos e casos, né? Então é muito doido também ver isso, como às vezes E é louco, assim, porque isso vai para os artistas e vai para os curadores que trabalham com arte urbana e arte pública, né? Assim, eu fiz curadoria já para um museu em Berlim, eu já fiz curadoria para uma Bienal em Moscou, sabe? Eu já fiz trabalhos nos Estados Unidos, mas para os curadores aqui da arte contemporânea, eu não sou curadora, sabe? Eu não sou considerada dentro do hall de curadoras, sabe? É assim que eu me sinto às vezes, né? Eu queria, talvez seja uma coisa energética para eu trabalhar, mas às vezes eu me sinto assim no mercado, porque é isso, o artista urbano, ele só vira artista consagrado, né? E uma coisa que eu detesto, né, que quando eu trabalho com marcas e assessorias de imprensa, colocam os grafiteiros, o grafite, não sei o quê. E quem é da arte urbana, às vezes gosta, né, de ser chamado grafiteiro e tal. Eu não gosto, porque eu acho que cai nesse buraco do desmerecimento, sabe? É um cara que trabalha 20 anos como artista, que tem um super estudo, uma pesquisa, que, né, pratica, enfim, as suas pinceladas e tal, e aí ele é o grafiteiro, que parece que diminui a pessoa, sabe? Assim, eu não vejo... ainda para mim é um termo, não sei, não é pejorativo, mas é um termo que diminui, não sou eu, Marina, dizendo que diminui. O mercado vê de outra forma. O mercado não vê como... Agora, quando fala artista visual, é outra coisa, é um artista visual, né? Então, eu sempre recomendo, né, para a mídia, para assessoria de imprensa, falar desse jeito. E ainda assim, o jornalista vai lá e coloca grafiteiro, sabe? Não, mas tem esse tesão em cima dessa palavra aí. Eu que nunca grafitei na vida, já tive meu nome colado a grafite 1 milhão de vezes, porque o trabalho tá na rua é grafite. Para o senso comum é isso, entendeu? Então... E a gente ainda fala, olha, gente, nosso nome é Instant Grafite por um acaso, entendeu? Marcelo botou qualquer nome lá no perfil e ficou o nome da nossa empresa. Mas a gente detesta o nome da nossa empresa. Porque do lado dos grafiteiros, e aí nos Estados Unidos é muito claro, né, as diferenças, né? O graffiti writer, né? Então, assim, o grafite,
no graffiti no inglês é o ilegal, o trabalho legal, enfim, o street art é o trabalho legalizado, né? Que pediu autorização, enfim, é muito claro as diferenças lá fora, né? Aqui não, se mistura. E para completar, o nome da minha empresa é com grafite, daí fica os grafiteiros, de fato, né? Quem é do bombe e tal, falando no meu perfil, vocês não postam nada de grafite, por que tem esse nome? E os artistas visuais, por que tem esse nome? Se não é grafite, a gente fica Uma meio briga. uma briga, e que a gente já pensou várias vezes em mudar o nosso nome, ainda temos essa vontade, mas a gente nunca acha um nome legal, sempre fica no meio do caminho, a gente sempre acha que vai ser um trabalhão, e mantém o nome assim há 11 anos, mas uma hora vai mudar, vocês esperem. Pode ser, ó, Insta não só grafite. Não pode nem Mas, pô, ser Insta, porque o Instagram chegou no Brasil é e falou que não pode verdade. nada com Insta. Então Sério? outro nome. É outro nome, não pode. Caraca. Porque, Aí você vai tirar o Insta com só grafite. não, vai ser outra Não, coisa, mas não é assunto para agora. Não, mas é uma parada que limita mesmo, de fato, né? E não só entendendo que é uma questão que é pejorativa, mas não em relação a isso, mas que muito se atribui sempre a o que é arte de rua, o que é arte contemporânea, o que é o cara, o mesmo eu sinto um pouco da fotografia, que a fotografia está nesse campo de ter as exposições de fotógrafos e parece que tem as exposições de artistas visuais. Não são a mesma coisa, sendo que tem gente que é colecionador de fotos e o colecionador de arte, tipo arte, teoricamente. Exato. Não, e o Que é colecionador de arte arte. urbana. E o colecionador de arte urbana. Gente, é Nossa, tudo mó doideira. arte. Mas aí, Marina, tem uma parada que é muito interessante, é que o que tu falou a gente não sabe direito qual é o ponto que essas coisas se dão, tipo, quem legitima algo, entende? Quando que foi que talvez na minha cabeça eu fui lido como artista contemporâneo, porque eu não lembro, porque para mim eu sempre fui, mas teve algum momento que tu percebe que, sei lá, alguém chegou lá e falou, olha, você vai expor aqui, você é convidado por essa instituição. Assim, na minha cabeça, eu acho que teve um momento que foi, sei lá, o Ulisses me chamou para expor no Parque Lage. Teve essa gap, assim, eu não era lido talvez como artista para uma classe específica ali, talvez até para algumas pessoas dentro do meu estado, né? Eu sou de Belém. E quando isso aconteceu, tipo, eu estava numa instituição, né? Tipo, parece que do dia para noite virou a chave, eu era artista, tinha uma pesquisa e tal, sendo que eu já tinha tudo isso antes, sabe? Isso é interessante pensar, enfim, foi um convite que mudaram a minha vida, assim, na minha primeira exposição, né, no Parque Lage, mas é isso que eu sinto também, né? Tu falando isso, eu sempre que eu fiquei na minha cabeça, assim, eu falei, pô, mas quando que essa chave muda, né? E quando tu fala disso, pô, eu já fiz trabalho Bienal de ir na Rússia, eu fiz trabalho para os Estados Unidos, etc. Mas aqui dentro não tá no, parece que a chave ainda não virou, sabe? Isso é interessante pensar nisso. Perfeito esse seu comentário. Quem legitima quem, né? E aí, quando a gente trabalha com arte pública, quem legitima o artista é a rua, né? Então, assim, a gente, claro, é outra visão, quando o mercado vê lá que o Instituto Moreira Salles, que uma instituição, um MASP ou um grande curador te convida para um projeto, para uma instituição, para uma exposição. Claro, isso muda a chave, mas principalmente dentro do mercado. Fora do mercado, quem legitima o artista é a internet. Então, por mais que a gente esteja criticando aqui os seguidores, né? Sim, o Instagram é uma forma de democratização aí de ser conhecido, né? A rua, ela é democrática, ela não tem ticket para entrar, né? Então, assim, qualquer um pode participar, olhar e também pintar, né? Então, nesse ponto, a gente sempre fala que a arte urbana é o primeiro contato das pessoas com a arte. E por isso é interessante estar dentro dela, porque ela é um espaço democrático, né? E hoje em dia, quando a gente fala de NFT, né, desse universo, também é um outro canal que dizem também que é a democratização da arte, porque também é uma venda lá surreal, enfim, outro papo aqui para a gente falar, porque é um mercado que tem um monte de camadas aí, né, de entendimento, mas trabalhar no metaverso, que não deixa de ser também estar nas redes sociais, enfim, também é um outro jeito de ser legitimado, né? Então, e aí, e também, enfim, os curadores ou os projetos, né, as marcas, enfim, tudo isso ajuda a pelo menos as instituições verem esse artista, que esse artista existe, né?
Então, eu tento fazer isso com o meu trabalho, né? Eu tento ajudar esses artistas a estarem nas ruas, a estarem nos projetos, para atingirem também as instituições, né? Agora, quem me legitima, né? Quem legitima o curador? Ele mesmo, né? Então, o que eu faço comigo não tenho oportunidades, eu vou criar as minhas oportunidades, entendeu? Então, eu vou criar as minhas exposições, eu vou criar os meus projetos, ninguém me convida para dar uma mentoria, eu vou dar a mentoria, né? Então, eu consigo, no meu trabalho hoje, eu crio as minhas oportunidades, assim, né? Eu crio os meus projetos para que eu possa aparecer. E é assim que eu recomendo para quem esteja nos escutando ou assistindo, né? Quando não tem oportunidades, é isso que a gente fala para as mentorias dos artistas, né? Quando não te convidam para fazer uma exposição, cria a tua exposição. E não precisa ser só uma exposição que vai tentar lá no CCSP, nos editais que existem aí, né? Agora o MAC está rolando um edital aqui em São Paulo. Não é só nos editais, não é só as propostas para editais, é também fazer uma exposição na garagem de casa, sabe? É fazer uma exposição dentro da sua comunidade. Hoje, o mais interessante está sendo as subjetividades de cada ser humano. Então, isso que é a moda, que é a tendência dentro da arte aqui. Então, vai fazer uma experiência na favela, entendeu? Vai fazer uma experiência dentro da comunidade, vai fazer uma experiência imersiva, sabe? Ou vai criar uma exposição virtual, que é o que está na moda também. Né? Então, assim, se ninguém nos dá o aval, a gente faz na base do ódio aqui, na base da raiva, entendeu? A gente pega esse tesão contido, essa raiva, e aplica e faz sozinho, sabe? Olha, exposição na minha casa. Então, é assim que eu vejo, sabe? Não ficar esperando só que a instituição te ache, né? Mostre que você está aí, que você existe. Pô, isso é muito importante. Fala, Bernardo. Não, com certeza. É muito empolgante. Não, e, pô, eu só fui parar na rua por causa disso aí. Não tinha ninguém, não tinha onde mostrar meu trabalho, fui pintar na rua, alguns anos atrás. Então, um pouco o caminho foi um pouco por aí mesmo. Mas, Marina, falando ainda sobre essa ideia da legitimação, mas já mudando um pouquinho o foco aqui do nosso papo, para mim, pessoalmente, foi muito importante, até em relação à minha própria família, porque eu não tinha uma relação boa em arte/família, assim, minha família não via, no geral, né, tirando minha mãe, que apoiou sempre, eu não via, no geral, assim, com bons olhos se envolver com arte, a família veio de origem mais humilde, então ninguém tinha... Cara, arte contemporânea, porra, não fazia parte do vocabulário, então não era visto como perspectiva. Então, para mim, foi muito importante nessa afirmação, não só para a minha família, mas também no sentido de meio, ingressar no mestrado em arte, porque, né, como já começamos aqui falando, minha graduação, assim como vocês, não era em arte. Então, eu ficava mais distante ainda, né, desse lance de ser visto como artista, ou de se sentir artista mesmo que eu praticasse. Naquele momento, pô, meu pai falando que não, eu falava assim, pô, será que é isso mesmo? Né? Então, para mim, o mestrado teve muito essa função, assim, confesso, inicialmente. Depois se desdobrou em outras coisas, né? Você vai descobrindo coisas e tal. E aí eu queria saber como é que está entrando, né? Já que você está fazendo mestrado também, como é que está entrando isso na sua prática, na sua vida, tanto nesse viés mais da chancela, quanto num viés mais prático mesmo. Ótimo, com certeza. Esse é um outro jeito de hackear o sistema, né? Participando do sistema. Então, é isso. Eu também pensei a mesma coisa que você. Eu falei, gente, eu tenho formação na publicidade, sem vou ser vista como publicitária, tem que fazer um mestrado, entendeu? E passei, estou há 2 anos fazendo pela USP, né? Estética e História da Arte, e para mim, assim, primeiro, claro, eu pensei assim, gente, eu não quero dar aula, não, sabe? Até o Bernardo aí depois, até parabenizo o Bernardo, porque não é fácil, eu gosto de dar mentoria, gosto de participar da vida dos artistas, mas aula, de fato, eu não sou, mas posso morder minha língua, daqui a pouco, no futuro, pode até ser, né? Mas é legal. nesse momento eu não tenho isso. A minha mãe dá aula de inovação, né, na SPM, a minha mãe é bem professora, assim, e a minha família é de tias de professores. Pode até ser que eu vá cair nesse lugar aí, né? Mas eu não fiz o mestrado para dar aula, né? Eu fiz para ganhar o título mesmo. Olha, eu vou botar o meu título ali, mestranda, né? Mestrado em artes, para ninguém ter dúvida, já pensando no futuro, já pensando em fazer curadoria para museus, para galerias, né?
Mas, além do título, eu acho que as conexões, né, são muito interessantes, não com os professores, de fato, mas com os alunos, né, quem participa, né, das aulas, enfim, teve ótimos cruzamentos, assim, e também as trocas são muito interessantes, eu acho, mais do que ser contatos que vão me indicar alguma coisa e tal, é as trocas, de fato, né, sobre os assuntos que a gente percorre dentro das aulas, das disciplinas, né. E, para mim, claro, revisitar a história da arte, revisitar, né, artistas contemporâneos, o entendimento da prática, né, para mim, a minha disciplina mais preferida, que tem muito a ver com o Bernardo, foi a abstração, que foi a última que eu fiz. Eu já cumpri todos os créditos, mas eu continuo fazendo, que eu adoro, fico acumulando aula, eu já poderia estar colocando os créditos para doutorado, mas eu gosto de ter bastante crédito, porque eu adoro as aulas, assim, então foi super rico, né? Eu acho que, para mim, mais do que o mestrado, isso sempre foi para a vida, quando a gente tem um professor que muda a tua vida, é outra coisa, né? Então, eu acho que não é tanto pelo programa em si, de pós-graduação, e sim pelos professores e pelas disciplinas que te comovem, né? Então, para mim, assim, a abstração casou totalmente com a minha pesquisa, que é sobre espiritualidade, né? Assim, já fiz curadoria para exposições de artistas homens, mas eu tenho mais conexão com as subjetividades das mulheres, né? Então, sempre me atrai mais fazer curadoria com mulheres, e curadoria ou projetos com arte e espiritualidade, né? Então, eu entro dentro dessa seara, assim, e acho que ainda não atingi o que eu gostaria, né? Minha meta com essa pesquisa que eu estou desenvolvendo dentro do mestrado é justamente virar essa chave e não ser só a Marina que é convidada para projetos de arte urbana, sabe? Assim, e é difícil, porque às vezes quando tu cria uma label, né, as pessoas te veem de um jeito, né? Eu acredito que isso seja para artistas que têm, por exemplo, um estilo figurativo e querem pintar abstrato, sabe? E aí, como né, também são sempre vistos com aquele tipo de estilo ou com aquele tipo de temática e querem mudar, né? Então, eu acho que todo mundo passa por isso, e essa é a minha transição do momento, assim, eu entrar para esse campo da pesquisa com artistas mulheres e artistas que trabalham de alguma forma a espiritualidade. Não, então vamos continuar nesse assunto que é interessantíssimo. O PV já engata em sequência. Fala um pouquinho mais, então, assim, do que você tem pesquisado sobre essa relação de arte e espiritualidade. É uma coisa que me interessa bastante, assim, mas a gente quer ouvir você, né? Poderia aqui falar só para levantar uma bola, porque, assim, esse é um assunto pode ser muito amplo, né? Tipo, nas minhas aulas, particularmente, eu abordo bastante o Kandinsky, que é um cara muito conectado nesse sentido. Mas se a gente for pegar para o Brasil contemporâneo, por exemplo, tem no momento, muita coisa que está saindo de todos os lados, para ser sincero, né? Eu ia me referir aqui, por exemplo, a uma revisita, né? Mas, na verdade, não é nem uma revisita, é dar um espaço na cena para artistas, por exemplo, indígenas, que estão agora recebendo um holofote que demorou muito para chegar, tem que ser mais e mais recorrente, né? Não pode, ano que vem, mudar como se fosse tendência para virar outra coisa. Ou a mesma coisa em cima de qualquer minoria, né? Que eu acho que acaba em alguns momentos. Mas, por favor, quero ouvir você. Olha, Bernardo, até se tu estiver disposto, é uma troca que não para aqui, né? Porque até eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma carência de ter com quem trocar, né? Sobre a minha pesquisa, assim, até com a minha orientadora, assim, eu sinto necessidade de trocar mais, assim. Eu ainda estou num momento de corte curatorial sobre a própria pesquisa, realmente é um assunto muito amplo, né? Mas, sim, o Kandinsky é o meu padrinho, digamos assim, da minha pesquisa, né, do espiritual na arte, é a minha bíblia, digamos assim, né, para essa pesquisa, o meu embasamento, né, ele é o meu teórico, digamos assim, de todo o meu projeto. Mas outros artistas que dialogam com isso, né, eu gosto muito mais do campo subjetivo, e campo abstrato mesmo, não o abstrato só em termos de estilo, né, de arte, mas abstrato no sentido abstrato mesmo, né, do entendimento de espiritualidade. Não me pulsa tanto o artista que vai lá e pinta, sei lá, orixás, ou que pinta figuras religiosas, né? Eu gosto muito mais dos artistas que
trazem a espiritualidade de um jeito mais abstrato, sabe? Então, é nesse sentido, a gente vê, né, assim, Museu da Arte Sacra, a religião de uma maneira bem católica, né, na linha da história da arte, assim, né? E eu sinto necessidade de trazer a espiritualidade de outro jeito. Pode sim ter outras religiões de matrizes africanas, enfim, de outras vertentes aí que a gente não vê tanto, né? Quer dizer, a gente vê aí, mas não tanto na pesquisa, não tanto nas exposições, como foi a arte bizantina, enfim, né? Que a gente vê aí no catálogo da história da arte, né? Então, eu sim me atraio por religiões que não são tão mostradas ou discorridas, né, tão analisadas, mas também nesse outro tipo de prática de espiritualidade que a gente vê da contemporaneidade, né? Então, assim, não necessariamente uma religião, mas uma crença, mais um ritual, né? Então, sim, passa por meio dos indígenas ou de comunidades africanas, né? Mas muito mais, para mim, os artistas contemporâneos do momento que traduzem esse tipo de espiritualidade e, de certa forma, influenciam as pessoas a praticarem esses rituais ou essas práticas através da sua arte. Né? Então, o cruzamento, para mim, está na influência da arte para novas práticas, né? Então, é mais ou menos por aí onde eu tô, mas eu tô, assim, submersa ao assunto e tem muito para estudar ainda, tem um ano pela frente. Já tenho que entregar algumas coisas agora, que eu tô um pouco atrasada por conta do meu trabalho. Mas é por aí, né? Nesse quesito, e eu acho que se tu tem interesse, assim, eu quero muito trocar mais, né? Ter pessoas mais para trocar sobre esse assunto, assim. Com certeza. Vamos deixar para depois assim desse papo aqui, para ele não conseguir só esse rumo, né? Porque como eu estava falando, é um assunto é um assunto assim que dá para ser, claro, a gente está falando aqui não superficial no sentido de sem informação nenhuma, mas é porque ele pode ser profundo num nível que eu acho que foge bastante outra conversa, outro outra papo. conversa, mas certamente estarei disponível aí para a gente trocar sobre, porque é uma coisa que me interessa bastante, assim, também. Eu confesso que parte da minha pesquisa passa por aí. Enfim, mas vou devolver a palavra para o PV, que ele ia perguntar, eu já engatei uma pergunta em sequência, essa pergunta em sequência. Vai lá, cara. E já tá. Não, já, mas já tá. Foi, já acabou indo. Mas é o que eu queria. É bacana que eu acho que eu fui falando e já acaba, a pessoa responde, mesmo se você tinha perguntado e tal. Aí já fica legal também. Não, eu queria te perguntar agora, né, assim, já que tu falaste que tem uma pesquisa especificamente com artistas mulheres, assim, se tem, que te interessa e tal, se isso tem alguma relação com o ou, né, tipo, enfim, ou se não, ou é uma coisa que veio depois, ou é uma coisa que tu quer desmembrar no ou mesmo, sabe, de repente, tu achas que esse projeto, o ou, mais especificamente, né, tem, como é que eu posso falar? Se tu pretendes, eu não sei de fato se é um projeto especificamente mulheres dentro do grafite, né? Porque o Walls, imagino que sim, né? Mas que junto com essa tua vontade de se lançar institucionalmente, de estar dentro do ciclo institucional, tu achas que o WoW também é um projeto que pode, enfim, fazer essa interdisciplinaridade, sabe? Com mulheres artistas em outras frentes, sabe? Não necessariamente só nos muros, mas e pode ser que não, você pode falar, não, o WoW só é de grafiteiro, ou de artistas contemporâneos que pintam muro, mas é só para saber mesmo como é que funciona Mais com um seus projeto planos. meu que tem um nome o nome interpretado só com arte urbana, mas não é mulheres visuais de uma maneira geral, tá? Mulheres das artes visuais. Até o nosso foco foi artistas, mas esse ano eu quero trazer para também fotógrafas, como a gente falou aqui, curadoras, produtoras, né? Todas as mulheres que trabalham dentro do sistema das artes, né? É um projeto que eu já tinha vislumbrado ele em 2018, 2019, mas a gente aplicou mesmo em 2020 e segue então.
Tem a ver, sim, né, com a questão das mulheres. Eu, como curadora mulher, eu fiz quase uma reparação histórica com as minhas curadorias do passado e falei assim, gente, eu realmente pequei também com relação, né, eu acho que deveria ter curadorias mais equilibradas, né, do que eu fiz. Eu acho que é necessário ainda trazer, sim, como uma forma de equiparar, né, o que foi da história. As mulheres foram muito apagadas na história da arte, né? A gente vê hoje as instituições, os museus fazendo uma reparação histórica dos seus acervos também, né? E eu acho que ainda é muito importante essa pauta, né? É um assunto que não é batido ou que a gente não tem que olhar para isso, né? Inclusive, eu tenho artistas que eu já fiz mentorias, são minhas antigas alunas, que falam, né? Pô, eu tô aqui na cidade tal e o festival é só com homens. A gente tem um monte de mulher artista maravilhosa, né? Então, elas ainda reclamam muito, assim, semana passada, né? Então, é uma coisa recorrente, um problema recorrente, né? E aí, eu pensando em mim, né, como mulher, entendendo que muitas mulheres me procuram, né, para fazer essas mentorias, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa com relação a isso. Como que eu ainda não fiz, né? Como que eu ainda não parei para me dedicar a isso, né? E eu fui uma mulher, assim, eu estou no empresariado, digamos assim, nas startups, né? Que ainda, a maioria são homens que estão nos cargos de liderança, né? Na arte urbana, apesar de ter muitas mulheres que fizeram a história da arte urbana, do grafite, em Nova York, a gente ainda vê uma predominância de homens, assim, e é um lugar hostil para a mulher, não é toda mulher que tem coragem de pintar na rua, ou à noite, ou sozinha, sempre tem que estar em bando, né? E eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa. E aí a gente criou o UOL, mas ele não é só para as grafiteiras, como tu usou essa expressão aí que eu não gosto. É para as artistas urbanas, mas para as artistas contemporâneas, artistas visuais, de uma maneira geral. Era um circuito, digamos assim, né, de palestras, de aulas virtuais que a gente fazia também no Zoom, deixava gravado no YouTube, né, foram 47 aulas, e pelas aulas dá para ver só que não é arte urbana, porque a gente chamou Carolina Laureano, né, como curadora, Júlia Lima, que também é curadora de arte contemporânea, mas também a Flávia Junqueira, que é artista, né, fotógrafa, artista contemporânea, a Rosana Paulino, né, foi uma das nossas professoras. Então, não é só, né, mas a gente também chama as artistas urbanas, né, Fate 47, que é da África do Sul, a Lady Pink, que é uma das mais famosas dos Estados Unidos. Então, tem as grandes nomes assim da arte urbana, mas também da arte contemporânea. E a nossa ideia esse ano é que eu demandava muito do meu tempo ali, porque eu fazia tudo, que nem vocês aqui. Eu era host de cada aula, então eu fui host das 47 aulas. Tinha esse problema da internet que a gente tem, vocês têm aqui com os convidados, né? Que às vezes a convidada se prepara horrores e é uma aula de 2 horas, é bastante tempo. E aí cai a internet da pessoa e, né, fica esse campo mais não profissional, às vezes, que a gente se sente, né? Que depende da internet do outro e tal. E aí, gente, realmente, assim, eu dei, ano passado, 120 mentorias, né, no Zoom, para as mulheres artistas. E ninguém vê o que eu estou fazendo, né? Assim, não é que eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo, mas é que, poxa, é um super envolvimento para ninguém nem tá vendo. E às vezes os patrocinadores também querem, né, mostrar mais o que está sendo feito no projeto e tal. Aí uma forma de conectar todos esses pontos aí, otimizar mais o tempo e também expandir mais o projeto, porque a gente ficava preso num número de pessoas para dar conta de atender essas mulheres artistas, né? Então, ano passado foram 60 que foram selecionadas, de 600 inscritas. A gente vê que a demanda existe, porque se 600 mulheres se inscreveram, né, para 60 serem selecionadas, quer dizer, eu estou deixando de atender, né, quase 540 mulheres, né? E aí, como que a gente faz para poder atender de uma maneira que não fique cada ano, né, que demore e tal? E aí a gente está, então, transformando de um programa para uma plataforma que vai funcionar sozinha, né, que ela vai se ser gerenciada, vai ser colaborativa, onde a gente vai disponibilizar todos os vídeos que a gente já tem como aulas, mas a gente também vai permitir que outras mulheres deem um upload dos seus vídeos, porque a gente tem muitas artistas ou
mulheres nas artes que não necessariamente são famosas, mas que fazem um bom conteúdo de vídeo, de aula, né, que está aí no YouTube ou no seu Instagram. Então, a gente vai permitir que todas essas aulas estejam no mesmo lugar, mulheres dando aulas. Obviamente, é para mulheres, mas vai ter muito homem assistindo, porque nas nossas aulas do OU tinha vários artistas comentando e assistindo homens, e está tudo certo, muito legal também. E a gente vai ter lugares ali dentro da plataforma onde elas vão poder conversar de uma mesma forma que a gente fazia nos programas. Então, a gente vai ter mentorias online, a gente vai ter fóruns de discussão que são recorrentes dentro do universo das mulheres nas artes. Né? Por exemplo, eu sou mãe, tenho um filho de 3 anos e me fui convidada para um festival. O que eu faço? Né? A gente tem muito mais mãe solo do que pai solo nas artes visuais, né? Como é que faz? Então, as outras vão dar as dicas, né? Então, a gente vai ter vários recursos e sessões ali de possibilidades e ferramentas para que elas evoluam no seu trabalho, acelerem, né, o seu projeto, o seu trabalho, o seu profissionalismo dentro desse mercado, e também oportunidades de financiamento. Então, desde trabalhos, como a gente está falando aqui, de marcas, né? Que é o que a gente já fez com algumas marcas, até também exposições, editais em galerias, né? Então, vai ficar de uma maneira mais automatizada, mais colaborativa e mais acelerada. Eu quero poder ajudar mais gente ao mesmo tempo, sabe? Pô, você está fazendo o trabalho da Funarte, parabéns. Basicamente, né? Que eles deveriam fazer, você está fazendo por eles, e talvez mais potencializado do que poderia ser via Funarte. Sem entrar na discussão do que é o não governo atual, mas para a gente continuar numa vibe positiva sem comentários, da conversa, né? Não, fantástico. Mas é importante. Você... Fala aí, Bebê, fala aí. Não, era falar justamente que isso é muito importante, esse projeto, justamente pela questão de esse lugar da legitimação, né, que tu falas atrás, de que legitima a arte, no sentido, tem uma questão de gênero muito grande aí, que, enfim, muitas vezes, questões raciais, entre outras mais, mas muitas vezes são homens mais velhos, héteros, toda aquela questão assim, né, e que, pô, fazendo um projeto desse, assim, fazendo um tipo de... expandindo esse projeto, assim, para uma plataforma onde pode ser... Assim, é um grande passo para deixar as coisas, sei lá, né, bem melhores, né, do que elas estão agora. E muita gente que eu conheço, muitos curadores homens, falam assim, mas eu não conheço as mulheres, eu não tenho tempo. E eu já caí nesse lugar, nesse buraco também, né? Eu como, é assim, tudo para ontem os projetos, né? Tem que mandar a curadoria de um dia para o outro, é tudo assim, a verba chega, a gente que é autônoma, assim, a verba chega numa semana, tem que atender tudo na outra, né? E aí não vai ter mais desculpa, vai ter um índice ali de todas as mulheres que existem nas artes, vai estar ali produtora, curadora, artista, fotógrafa, videomaker, todo mundo está ali, pronto, está ali, entendeu? Não tem agora escapatória, está ali. Não tem tempo? Entra no site, pesquisa, tá tudo ali, compilado, sabe? Então, essa a minha intenção com essa plataforma, que a gente gere um grande glossário de todas as mulheres que estão aí nas artes, quase entregando meu ouro, digamos assim, né, como curadora, que a gente é convidado para fazer esse tipo de trabalho, né, o curador ainda vai ser necessário, porque faz o filtro, né, de tudo isso, mas é isso, sabe, é um lugar, assim, para não ter desculpa, porque, sim, que nem o Bernardo falou, é uma tendência, né, a gente está num momento de, ou quando chega março, né, projeto com mulheres, março, ou a tendência agora é comprar artistas indígenas, vamos todo mundo comprar artistas indígenas, né? E não pode ser assim, tem que ser uma coisa recorrente, e eu acho que essas plataformas que existem, né, como por exemplo o Projeto Afro, né, que é com artistas negros, né, ou outros projetos que tem com artistas indígenas, e do meu lado aqui, artistas mulheres, é necessário, porque daí a gente mostra, olha, essas pessoas existem, elas estão aí, você só não contrata porque não tem um conhecimento. E Marina, vou agora dar uma outra mudada aqui, não porque não tivesse interessante, mas é porque queremos te ouvir sobre alguns assuntos, né? Acho que deu para percorrer alguns, felizmente. Vamos lá, eu quero agora te fazer uma pergunta mais vinculada com o nome do programa,
né? E geralmente com a nossa pauta mais recorrente aqui, especialmente quando estamos somente entre artistas. Então, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, você pode até levar para o lado do gosto, né? Mas, assim, se você quiser também, para além do gosto, falar da sua visão técnica mesmo, né? No sentido curatorial, do que te chama atenção em pintura hoje, né? Você que é curadora, vê milhares de trabalhos, ainda mais, né, tendo uma plataforma no Instagram. Aliás, vou fazer a pergunta em duas perguntas. Então, a primeira o que te chama atenção em pintura hoje? E dois, como é para você que lida com o trabalho na rua, especificamente, essa ideia de ver o trabalho da rua na internet, já que assim, é difícil, dependendo do trabalho, você passar a sensação real, né, numa foto no Instagram, um vídeo ali no Instagram, para o que é, de fato, estar diante dele em loco, né, na pintura sobre a arquitetura. Então, essas duas perguntas aí. São perguntas bem particulares, assim, né? Porque, não sei, o que eu coleciono na minha casa, para mim é o que me faz sentir, sabe? Eu acho que, assim, o que chama atenção na pintura é muito particular, porque cada um vai interpretar de um jeito, né? Então, o que faz a Marina sentir é diferente do que faz o PV sentir, ou o Bernardo sentir, né? Então, para mim é isso. Quando eu compro, ou quando eu me interesso por um artista, o que me pulsa, né? Que faz eu me reconhecer de certa maneira, né, na pintura, que me conecta, né, que me representa de certa forma, ou que é nesse sentido, assim, né, a composição. As cores às vezes me atraem também, eu acho que tem uma questão de cores, né, a composição. Já na rua, eu vejo de duas formas. O trabalho na rua, o que me interessa e o que eu consigo contribuir para as artistas é entender que, diferente de uma tela que eu compro e coloco na minha casa, ou que o artista pinta e tem no seu ateliê, né? Enfim, na rua a gente está trabalhando com pessoas que moram nessa rua, né? Com moradores que moram no prédio que a gente está pintando, que moram no bairro. Então é muito mais particular, porque tu está trabalhando para não, apesar de não precisar ser para um projeto comercial, estou trabalhando para a rua, para as pessoas, né? Para a cidade. E não dá para agradar todo mundo, mas tem que pensar, de certa maneira, naquela comunidade que vive ali, né? Que ela vai estar frequentando e consumindo essa arte todos os dias. Ela não quer, às vezes, consumir essa arte, ela vai ser obrigada a ver esse paredão ou esse mural ali no meio do caminho, né? E o que é muito bonito quando a gente faz projetos é quando a artista se sente acolhida pela comunidade, como está acontecendo agora nos projetos que a gente está fazendo, que a artista fala, nossa, me trouxeram um bolinho, recebi um almoço. Então, isso é muito bom, quer dizer, a comunidade aprovou, né, o seu colecionador, digamos assim, aprovou a sua pintura, né? Agora, e eu acho que o que a gente fala muito para o artista é que quando ele vai para as ruas, é que ele ocupe muito bem o espaço, né? Que ele quase faça um site específico ali, né? Naquele espaço que ele está ocupando, né? Seja com os murais, ou com as instalações, ou pintura de uma praça, enfim, que seja pensado para o espaço, né? Então, ele pode até ter um desenho, uma temática que seja do seu interesse, da sua pesquisa, mas quando ele vai adaptar esse trabalho para a rua, ele precisa pensar ali no ambiente que ele está sendo inserido, né? Agora, quando esse trabalho vai para a internet, é complexo, né? Porque hoje o registro da foto, ele vira a própria obra, né? Dentro da internet, do Instagram, né? A gente faz um trabalho gigante para virar um vídeo, para virar uma foto, né? Então, essa foto, ela tem que ser bem fiel ao trabalho, né? Assim, em termos de iluminação, né? A gente não gosta de adaptar, de mudar nenhuma cor que o artista pintou, né? Do tipo, saturar muito o trabalho, alterar a cor, enfim, faz um horário que seja propício. Então, acho que o registro, ele tem que estar a favor da pintura, né? De ser um horário propício para essa foto, para esse registro. Não sei se era essa a tua pergunta com relação à internet. Não, acho que a pergunta da internet, a sua resposta foi perfeita. Eu fiquei mais curioso, tudo bem, entendi. Acho que eu fiz mal a primeira pergunta, né? Porque eu perguntei, acabei levando para esse lado do gosto e você me respondeu com sinceridade, ó, o gosto é o que me toca, e realmente, né? Acho que mais que deu ser. Mas, assim, quando eu falei o que chama a atenção do seu olho hoje,
não é assim exatamente uma ideia de tendência ou do gosto pessoal, mas é o que você está vendo assim de pintura que está chamando a sua atenção como curadora, assim, algo que soe um pouco, Entendi. entendeu? Mais nesse Entendi, caminho, assim. agora entendi. Bom, primeiro, né, consumo quase 90% artistas mulheres, em defesa do meu projeto, dos meus credos aqui, né? Então, tudo que eu faço, assim, inclusive toda a minha equipe de produção, tá 90% mulheres, estou muito feliz com isso, assim. A gente até brincou no último projeto que a gente fez. Olha, temos 6 homens, a cota masculina, vamos ajudar os meninos, né? A gente falou ao contrário, sabe? Como uma piada, assim, uma brincadeira entre nós, e os meninos super fofos, assim, super parceiros. Então, claro, eu defendo o consumo de mulheres artistas e estou olhando para essas diferentes pluralidades de ser mulher, né? Então, eu acho que eu consumo muito isso, assim. Já consumi muito retrato figurativo, artistas que retratam a mulher de uma forma em retrato, né, em figurativo, e eu estou nesse caminho da abstração, né, nesse momento, e também de materiais diversos, assim, né, então não só da pintura, mas a última obra que eu comprei agora foi um trabalho em fio e linha, enfim, uma tapeçaria, né? Então, eu estou também explorando outros tipos de. Eu sei que o papo é de pintura, mas eu estou explorando outros tipos de mídias e de ferramentas assim artísticas, né? Eu acho que isso me interessa muito. E eu acho que esse campo subjetivo do pensamento e da espiritualidade, como eu falei, né? Então, de levar para um lugar assim numa outra dimensão, esse tipo de arte que eu estou comprando, assim, né? Se a gente for ver dentro da SP Art, por exemplo, que foi visto, né? A gente vê muita instalação também, mas eu acho que está entrando muito um lugar das diferentes realidades, como eu falei, né? Então, artistas que não eram tão vistos quanto artistas visuais, tendo espaço de aparecer, né? Como a gente falou da Priscila Rocho, né, Bernardo? Então, eu acho que são artistas que têm as suas realidades sendo retratadas, né? Fora do contexto padrão social europeu, assim. Eu vejo que essa tendência está rolando muito forte, né, com os artistas que a gente vê aí do Rio, principalmente, né, Maxwell Alexandre, né, enfim, outros artistas assim, Mulambo, né, acho que artistas que acabam retratando o cotidiano carioca, o cotidiano das suas realidades, né, não sei, me corrige se eu estou errada, mas é por aí. Mulambo vem aqui quinta-feira, hein? Ai, Já que dando spoiler aí. demais! Sou mega fã dele, mega fã, já pensei nele em diversas curadorias que acabaram não dando certo, assim, mas, né, eu acho que são artistas, né, Robinho Santana aqui em São Paulo, eu acho que são artistas que estão num momento muito bom, né, e eu acho que os curadores e as galerias estão se voltando para isso, né, estão dando atenção para isso. Além disso, eu vejo muitas artistas mulheres trabalhando com outros tipos de mídias, né? Então, assim, artistas que trabalham com frases, eu acho que essa questão das frases ainda está bem em voga, assim, né? Frases que marcam de certa maneira, eu ainda vejo muitas, algumas assim já meio batidas, outras que são interessantes, que te provocam, né? Deixa eu ver o que mais que eu vi. Agora, eu acho que é mais isso, e eu acho que tem para mim, enquanto agente também da crioula, né, eu vejo um campo muito fértil e promissor dentro do geométrico, da abstração, né, eu vejo isso com ela, né, com as referências que ela tem de matrizes africanas, né, nas nossas referências da ancestralidade dela, mas também, enquanto mulher preta, fazendo isso, eu acho que é super novo, né, a gente vê muitos homens, né, no passado, artistas pretos fazendo isso, né, Rubem Valentim, enfim, com outros tipos de referências aí com relação às matrizes africanas e abstração, mas nem tanto mulheres. Então, para a gente é um campo interessante aí de ser explorado e é onde está indo a minha pesquisa, não só do mestrado, quanto para a crioula também. Ó, antes de passar a palavra para o PV, eu já quero aqui
já que você é agente da Crioula, já quero aqui fazer o convite para a Crioula através de você, para que ela venha aqui também falar com a gente, tá? Já falei para você, Pode nunca deixar. tive a oportunidade de falar para ela, porque eu sou fã dela, então já fica o convite aqui via você mesmo. Pode deixar. Cara, interessante que você falasse dessa abstração geométrica. Lembrei também da geometria do povo marajoara ali, da cultura tapajônica, enfim, tá tudo muito ligado, né? Super. Então, quando a gente tem alguns pesquisadores até que falam sobre essa questão que a geometria no Brasil, de certa forma, não veio só no abstrato, não veio só no modernismo, né? Você tinha uma questão já geométrica ali já atrás, alguns anos atrás, no que Com vinha se chamando de certeza. Brasil. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, tu és uma pessoa que está ligada, assim, enfim, também tanto no institucional quanto no mercado, mas eu queria perguntar, eu tenho visto muito esse movimento aqui no Rio, de pessoas de algumas instituições, que de certa forma não são necessariamente comerciais, mas, sei lá, alguns projetos específicos, né, tendo um espaço dentro de feiras de arte, né? No próprio Arte Rio lá tem uns estandes ali que são de instituições e, enfim, eu queria saber assim, né, já que tem essas ideias de plataforma, tem esses projetos que daria para alinhar até, já que nosso papel de pintura também, mas daria para colocar tanto pintura quanto qualquer outro tipo né, de suporte, etc, etc. Mas que tu pensa também tanto quanto, né, estar numa instituição, mas quanto alinhar esses seus projetos dentro dessas feiras de arte, assim, é uma possibilidade? Uhum. Legal isso que tu falou, porque tem a Redinami, né, aí do Rio, que estava Exatamente, foi isso. na Arte Sampa, né, e Artistas Latinas, que é um outro projeto voltado para as mulheres artistas, também estava na Arte Sampa, Solar dos Abacaxis, enfim, tem outras instituições que estavam lá, que geralmente não estão, né, em feiras, e eu achei super legal, né? Eu acho que traz uma amplitude no olhar sobre o que é arte, né? Não fica só aquelas galerias que a gente já está careca de saber, assim, que sempre são as mesmas, né? Ditando as regras do mercado. Acho que é legal que essas novas instituições ou projetos, né? Ou, enfim, ONGs, enfim, participem, trazendo um olhar diferente, um olhar da periferia, um olhar com alguma questão, né, racial, enfim. Tinha um stand lá só de artistas trans, que foi maravilhoso. Cheguei lá, elas estavam tudo gritando no microfone, maravilhosas, chamando atenção para o stand delas. Então, eu acho que isso é necessário, né? Eu acho que a gente está num momento, como eu falei, né, de olhar outras realidades. Eu acho que tudo a ver chamar esses outros projetos para fazer parte. Eu até vou dizer que eu olhei a rede na minha ali, achei interessante, né, elas estarem ali, até pensei, será que o UOL estaria aqui? Não sei, né, talvez, acho que o UOL estaria de um outro jeito, talvez pontuando todas as mulheres que estão em todos os estandes, por exemplo, sabe? Eu fiquei pensando assim, como é que eu entraria na feira, sabe? Não sei se num stand ou talvez como um tipo de app, alguma coisa assim, sabe? Que conectasse todos os pontos. Mas já entregando aqui já entregando meu ouro aqui, porque foi um brainstorm aí do final de semana. Pô, isso é muito bom, isso é legal pra caramba. Não, e até mesmo participação, né, por exemplo, o Parque Lage participou na Arte Rio no ano passado, vem participando, né? Participou na Arte Rio do ano passado, e o dinheiro do stand do Parque Lage do ano passado foi o que bancou as bolsas de estudo desse ano da galera que vai entrar com bolsa, né? Que já entrou. Que demais, aliás. que demais. Então, assim, foi uma presença na feira que não é a presença convencional, mas que entra naquilo que a gente estava falando aqui para lá para trás, de como financiar a arte, né? Para além de quem já se financia. Porque quem se financia, beleza, continua se financiando, mas e como é que financia essa galera? E a mesma coisa, tipo, eu fui membro da comissão de seleção, tinha mais de 700 inscritos para 40 vagas. Foi a mesma coisa que você falou do Huawei. Interesse, a galera tem, né? A questão não e o respaldo para esse interesse, né? Fazer arte tem o seu custo, né? Tem o seu,
que não é nem só o custo da grana em si, que é talvez, né, a maior barreira. Maior. Mas o tempo, né? O tempo, a pessoa que tem que, né, enfim, amamentar uma criança. lógico. Né? Eu tenho um artista aí que eu fiz mentoria, que é advogada, que, enfim, tem outras profissões, né? Em Até outros virar, de corres, é fato. normal, né? Exato. Mas legal. Então, a gente vai então para os nossos finalmente, né? Antes de tudo, agradecer a Marina mais uma vez. Acho que é mais um dos casos aqui que, se a gente não tivesse uma meta de tempo para também não ficar tão grande para os ouvintes, né, barra espectadores, que a gente conseguiria levar são 8h30, acho que a gente iria até 10 horas fácil aqui conversando tranquilamente. Eu sou né? faladeira, pessoal, se me deixar, eu falo muito. Não, mas não é questão de ser faladeira, não. Não, A questão do ótimo. papo tá bom, a gente, vontade dá de perguntar mais várias coisas, porque no início você foi falando, aí a gente falou, agora já, se eu fosse seguir aqui a lista das coisas que eu anotei, teria pergunta, mais umas 10 perguntas, aí não dá. Então, é mais para te agradecer mesmo mais uma vez, né, de você ter topado estar aqui com a gente, né, não só pelo seu tempo, mas também pela sua participação maravilhosa aqui com a gente. Então, já agradecer. E antes da gente se despedir, uma palavra final sua, o que você queira falar aí para a galera, o microfone aberto para você, e depois a gente encerra aqui. Ai, gente, o que eu vou falar? Bom, sigam a gente nos nossos canais, porque, né, falando aquela coisa dos seguidores de novo aqui, né, por mais que a gente abomine isso, ajuda, né, no processo de captação de tudo, né, de ser reconhecido ainda entre os nossos projetos. Agradecer o espaço, o convite de vocês dois, e é isso, estou à disposição, tanto aqui quanto fora, se quiser continuar a conversa depois. Para mim sempre é importante essa troca, assim, acho que a gente fica muito no nosso mundo e no nosso corre, né, não tem muito tempo de trocar, assim, quando tem esses espaços, né, acho que depois, ainda mais depois de uma pandemia, a gente tem carência aí de conversar, então, que bom, obrigada. Pô, te agradeço, pô, Marina, tipo, foi muito legal a troca, assim, e, pô, cara, no meio da conversa, mandando mensagem pro Bernardo, falei, pô, o Bernardo tá fluindo muito bem, assim, que legal, né, tipo, enfim, foi super legal, assim, acho que te tirou dúvidas e trocou ideias de coisas que a gente já queria saber, de coisas que a gente nem imaginaria, assim, sabe, dentro de, sei lá, tanto da ideia de projeto quanto da ideia de vida mesmo. Acho que tem muitas pessoas aí que vão estar aí também, que vão estar querendo fazer transições nas suas vidas, transições de projeto, pensar o que vai, sabe, como vai chegar em algum lugar, ou qual lugar está, e qual lugar quer estar, né? Enfim, isso é muito bom. Enfim, te agradecer aqui por ceder um pouco do teu tempo para estar com a gente, para a gente fazer essa troca enfim, só desejar que dê tudo certo nessa caminhada que já está dando certo, né? Desde há tempos aí dos projetos. E queria agradecer a todo mundo que ouviu, que está ouvindo constantemente, que se inscreveu tanto no YouTube quanto está vendo no Spotify. E desejar uma boa noite para todo mundo. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende de que hora estejam ouvindo.